pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo da série Cuidar de Quem Cuida, do nosso canal do YouTube Atos de Nova Saúde, e eu sou a Alice Serantópolis. Hoje nós vamos falar sobre o programa 5S na saúde. E a pergunta é, por que falar de 5S em momento de crise, em momento de pandemia? Na realidade, a gente sabe que o 5S pode ajudar e está ajudando muito as instituições que estão aí na linha de frente atendendo os pacientes com Covid-19. E o 5S ele vai ajudar em várias maneiras. E uma das maneiras que ele com certeza pode ajudar nos hospitais é a aumentar, facilitar, agilizar a produtividade. Então, vamos lá sobre os objetivos e os benefícios do 5S. O 5S é um programa, é uma ferramenta que veio do Japão, então isso está muito ligado à cultura também japonesa, às práticas de bons hábitos, né, que as pessoas no Japão têm desde pequenininho, nas famílias, nas escolas, e ele tem muito a ver com a autodisciplina das pessoas. Então, quando a gente traz isso para o Ocidente, o impacto é grande, mas a transformação e a mudança, né, das pessoas, do mindset, da cultura da organização, ela é muito necessária. Então, vamos lá falar quais são os objetivos do 5S. A primeira coisa, o 5S ajuda você a organizar o ambiente de trabalho. Então, a gente fala até de limpeza, de organização, mas não é só isso, não é só um faxinão, né? E, claro que esse não é o objetivo do 5S. A gente, com o 5S, consegue também eliminar desperdícios e, principalmente, ao meu ver, aumentar a produtividade. Quando a gente fala de coronavírus, quando a gente fala de enfermarias, UTIs lotadas, pronto atendimento, cheio de paciente, o que a gente precisa ali para os colaboradores que estão ali na linha de frente? Facilitar, agilizar, dar mais eficiência para o trabalho deles. E se a gente tem um ambiente completamente organizado, a gente consegue entregar isso para quem está na linha de frente. E por isso, sim, o 5S vai ajudar em momento de crise, de pandemia. A gente pode também aumentar a produtividade com o 5S. E outro fator importante é educar os funcionários em relação à autodisciplina. A gente começa também a criar uma nova cultura dentro da instituição com a prática de bons hábitos de organização, de higiene, né? de padronização. E com certeza isso vai auxiliar muito. E dentre os benefícios do 5S, a gente tem a redução de estresse dos colaboradores. Então, eu sei como que está na linha de frente, a gente tem feito mentoria para vários profissionais que estão em hospitais espalhados no Brasil, estão na linha de frente dentro desse atendimento à pandemia, e as pessoas têm medo, as pessoas estão estressadas, os funcionários estão com nível de ansiedade alto. Então, com certeza, um ambiente controlado pode auxiliar na redução desse estresse. Aumento também da eficiência e da produtividade, redução de custo com a eliminação desses desperdícios, um melhor acesso aos materiais, a ferramenta, documento. E aí a gente fala que a questão dos documentos, né? Muita coisa está eletrônico hoje, mas mesmo estando em base eletrônica, tanto na intranet dos hospitais, como nos próprios computadores, às vezes ainda a gente tem muita dificuldade de encontrar aquilo que a gente precisa, um documento, um guideline, um POP, alguma informação ali que a gente precisa. Então, a gente também pode fazer um 5S dentro do computador, aí dentro um 5S eletrônico. E, claro, em consequência também desse ambiente organizado, a gente tem um aumento da segurança. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Esse daqui é um carrinho de parada antes sem 5S e depois com 5S. Veja a diferença. Você que atende parada, você ia preferir a primeira opção ou a segunda opção depois? Eu particularmente prefiro a segunda, porque na segunda a gente tem um ambiente bem mais controlado, a gente sabe exatamente o que tem ali, as coisas estão separadas, totalmente identificadas, tem um sistema de cor
também para mostrar o tipo de medicamento que está sendo utilizado. Você está muito mais... É muito mais fácil um carrinho de parada organizado dessa maneira. Isso mostra para nós como que o 5S também pode aumentar a segurança no atendimento, segurança para o profissional, segurança para o próprio paciente. E outra coisa interessante aqui é que se está faltando alguma coisa, a gente logo percebe de cara, porque cada coisinha tem o seu lugar. Percebe que por baixo tem um framework, né? Tem um templatezinho, né? De onde as coisas devem estar. Isso mostra pra gente que se tá faltando alguma coisa ali, você bate o olho e já enxerga. Outra coisa é que nada está sobreposto, tá tudo uma coisa do lado da outra. Num primeiro carrinho já tem coisas sobrepostas, então não tá muito fácil a visualização. Então, dessa maneira, a gente consegue também identificar melhor o que a gente está olhando. Tem um estudo até de uma colega nossa, Gabriela Espanhol, que desenvolveu em sua dissertação de mestrado a análise por ressonância magnética o cérebro das pessoas olhando para ambientes com 5S e sem 5S. E dando algumas tarefinhas, né, pedindo para encontrar algumas coisas nesses ambientes. E o que foi percebido é que o cérebro realmente ele busca identificação de padrões. Então, se a gente identifica rapidamente esses padrões e a gente conecta essa imagem à nossa memória, você consegue mais rápido encontrar aquilo que você precisa. Então, se tem coisas sobrepostas, você tem dificuldade de identificar a silhueta desse objeto. Então, você demora mais para encontrar. Por isso, no 5S a gente sempre orienta e sugere de deixar coisas lado a lado e não nada uma coisa em cima da outra, né? Isso realmente traz a diferença. Mas o que é esses 5S, né? Os 5S vêm de 5 palavras no japonês que começam com S e que a gente traduz para essas 5 palavras. E veja, tem uma palavra a mais aqui na palma da mão, que é a segurança. Ela é até considerada aqui no Ocidente como o sexto S, mas a gente traz aqui como segurança na palma da mão porque é algo que a gente sempre precisa. Então a gente tem que estar... para o Japão, isso é óbvio, não precisa entrar um S a mais. Então, realmente, para nós, a gente tem que sempre considerar a questão da segurança, tá certo? Então vamos lá, começar com o primeiro S, o meu dedinho. Separar. Então, separar, o que significa esse S? Imagina que eu tenho um arsenal, tá bom? E eu vou implementar um 5S nesse arsenal. Então, no arsenal eu tenho que ter só aquilo que a gente realmente usa. Então, a gente fala ter só o que é necessário e na quantidade certa. É bem comum que as enfermeiras, eu falo porque eu sou enfermeira, é bem comum que as enfermeiras tenham uma prática de estocar, né? Então, eu tive um vô que veio de guerra e quando teve rumores de guerra no Brasil, ele começou a estocar um monte de comida, né? Arroz e feijão. Por quê? Porque ele viveu a fome na guerra na Grécia. Então, quando a gente fala quando eu brinco, né, que enfermeira parece que viveu guerra, é porque a gente realmente estoca. Por que a gente estoca? A gente tem medo de que falte, porque o sistema de reposição é ruim dentro das instituições, então a gente realmente acredita que vai faltar, e para que não falte para os nossos pacientes, a gente estoca. Mas isso é bem ruim, a gente prejudica todo um sistema de reposição e o sistema de até custo, né? Estoque é desperdício, é custo para a instituição, e aí a gente não consegue nem organizar um ambiente de tanta coisa que tem. Por isso, a primeira etapa, a gente separa tudo aquilo que a gente não usa, ou a gente usa menos, e daquilo que a gente realmente usa. Porque a gente, nesse momento, o que a gente vai encontrar? Caixa, material obsoleto, algum equipamento que não está funcionando, alguma coisa de alguém que alguém guardou ali, ninguém mexeu e aquilo lá está lá há anos. Então, assim, a gente vai encontrar muita coisa na hora de tirar isso tudo. Inclusive sujeira, né? Teia de aranha, vai vir de tudo. Então, nesse momento da segunda etapa do 5S, a gente vai limpar. Então, primeiro a gente tirou tudo, separou o que usa do que não usa, identificou a questão da quantidade que usa, né? E aí a gente vai limpar esse ambiente
E na limpeza é a equipe que está fazendo 5S mesmo, então não precisa depender da profissional de higiene, a gente mesmo vai realizar essa limpeza em equipe durante o dia aí da implementação do 5S, que eu vou falar depois. Então, nós vamos limpar e começar a reposicionar os materiais de novo nesse arsenal. Veja bem, nós não vamos reposicionar de qualquer maneira, a gente tem que organizar, que é a etapa 3, cada coisa no seu lugar. Então, aqui você vai pensar em separar corretamente, você pode utilizar bins, divisórias, prateleiras, e nesse momento você vai pensar também na frequência de uso. Então, se eu uso mais, nesse momento, as máscaras e os EPIs, eles devem estar de fácil acesso, logo na entrada ali do arsenal, da enfermaria, onde você está organizando. Se tem algum material que eu uso menos, que nós realmente não estamos usando, ou usamos raramente, ele deve estar, claro, em menor quantidade e em um lugar mais afastado, né? E, claro, muito bem identificado. Então, aqui a gente já vem para a etapa 4, que é padronização. Na padronização, tudo tem que estar muito bem identificado e tudo tem que estar visível, de fácil acesso. Então, por exemplo, se eu tenho um armário com uma porta fechada, que eu não consigo ver o que está dentro, eu preciso, na porta do armário, já está claro, a pessoa bate o olho, ela sabe o que tem ali dentro. E ela sabe que se ela abrir, vai estar na quantidade certa, não vai estar faltando, vai estar organizado. Então, é essa sensação que a gente tem que dar no dia a dia do nosso trabalho, né? Para aumentar a eficiência e diminuir a questão de tempo e de erro também, de falhas, né? Uma falha que pode acontecer durante uma emergência para um paciente de Covid-19 dentro de uma enfermaria, vamos supor que ele tem uma parada. As pessoas rapidamente têm que ter tudo na mão, principalmente EPIs, para poder entrar no quarto e realizar o cuidado para esse paciente de urgência. Então, a gente precisa facilitar ao máximo o suporte, o acesso aos materiais, aos insumos e aos documentos para esses profissionais que estão ali na linha de frente, tá certo? Então, nesse momento da padronização, a gente vai identificar. E aqui a gente pode usar sistemas de cor, então, por tipo de material, por tamanho. Você use uma lógica, um padrão para poder organizar isso da melhor maneira possível, tá certo? Você pode separar por cores algumas áreas, você pode identificar com foto, como, por exemplo, é um armário. Então, a gente fala, né, que foto, imagem fala muito mais do que palavras, né? Então, realmente uma imagem do que tem ali dentro, uma foto do instrumental que tem ali dentro, isso pode facilitar aí na hora do acesso e mesmo para reposição, para quando vem a pessoa que é responsável por repor esse estoque, é mais fácil também na hora de repor corretamente. Na hora de procurar na correria que você precisa procurar, né, num arsenal dentro de um centro cirúrgico, você está no meio da cirurgia, precisou de algo diferente, você não deve ficar procurando isso, tem que estar fácil, de fácil acesso, né? Você não precisa gastar tempo com isso. Você bate o olho e já vê que está ali. E, claro, pensar também na questão do tamanho desse estoque. Então, a gente vai fornecer aqui no link da descrição desse vídeo, aqui embaixo, como fazer esse cálculo para gerenciar o estoque. Então, quanto que tem que ter ali, né? Qual que é o tempo de reposição para saber quando que eu tenho que pedir para repor? Então, esse cálculo é muito importante para que a gente não tenha nem a mais e nem a menos, que não falte, certo? E o quinto passo do 5S é sustentar. E, pessoal, é o mais difícil, porque a gente pode implementar um 5S e 2, 3 dias depois volta a ser como era antes. Então, tem que tomar muito cuidado. A parte de sustentar é o principal para a gente conseguir manter esse ambiente organizado. Esse sustentar, quais são as estratégias que a gente pode usar para sustentar isso, né? Uma das estratégias é que as pessoas da linha de frente mesmo, as pessoas que usam aquele ambiente e que organizaram aquele ambiente, possam criar uma rotina de verificação. Então, a gente até recomenda que não seja sempre a mesma pessoa,
tá certo? Que todos façam parte dessa rotina. Então, uma vez é um, outra vez é outro. E aí, defina ou diariamente, ou por plantão, ou dependendo do que for semanalmente, para que faça esse controle desse estoque. Aí você pode usar, por exemplo, uma foto ou um padrãozinho onde a pessoa vai passando e vai vendo se está tudo certo no lugar certo, identificado corretamente, na quantidade certa, se está limpo. E aí você pode usar esses checklists e ferramentas visuais para fazer essa sustentação desse programa, tá certo? E vamos lá, então. Vamos supor que um hospital vá implementar isso. Então, como que esse hospital, essa instituição, vai se organizar para começar o programa do 5S? A primeira etapa, pessoal, é a preparação. Então, nesse momento de preparação, o hospital precisa treinar um exército de facilitadores, né? Treinar os multiplicadores, que são pessoas que vão ensinar a outros, que vão acompanhar o dia da implementação do 5S e que vão motivar as pessoas a implementar o 5S. Esse grupo de facilitadores, a gente até sugere que sejam pessoas estratégicas e que queiram participar disso, que realmente voluntariamente queiram ser esses multiplicadores. Nessa etapa de preparação, é muito importante a gente sensibilizar as pessoas e divulgar sobre o programa. Por quê? Não é que eu vou lá na enfermaria, no dia que me der na telha, e vou falar para o pessoal, hoje eu vou fazer 5S aqui, tá bom? Na unidade de vocês, onde vocês trabalham. As pessoas vão falar, o que você vai fazer? 5S, aonde, como? E aí você vai lá, dá uma geral lá no arsenal, lá na enfermaria, e vai embora, né? Não é assim que funciona. O 5S é importante as pessoas estarem motivadas. Quem tem que fazer é quem está na linha de frente, é quem está ali usando aquele ambiente de trabalho, né? E não uma pessoa de fora que é de outro setor, ou um consultor externo que vai lá fazer. Não é assim. Então, a gente realmente precisa envolver a equipe e preparar. Isso a gente chama de NEMA Wash. Esse é um termo do Lean que significa preparar o solo para o plantio. Então, imagina, a gente tem uma terra fofinha, uma terra nutrida, para receber essa semente que vai... as raízes vão ser profundas e vai dar frutos que realmente permaneçam. Então, é essa a ideia do NEMA Wash e dessa primeira etapa de preparação. Outra coisa muito, muito importante para fazer é realizar um diagnóstico das áreas. Então, é importante que essa equipe que está responsável por implementar o 5S na instituição e está preparando o hospital para realizar essa implementação, ela entenda, faça um diagnóstico, tire fotos e entenda o que está nas áreas para até preparar um fluxo do pós-implementação. Então, para onde vai as coisas que saíram dali? Vamos supor que saiam várias caixas, que saiam materiais obsoletos, coisas vencidas. Então, para onde que vai tudo isso? O que as pessoas que estão ali na linha de frente precisam saber para esse dia? Outra coisa no momento da preparação é criar um padrão de etiquetas, um padrão um mínimo padrão aí para a organização dos armários, das prateleiras, oferecer bins, caixas transparentes, tudo aquilo que a gente pode oferecer para dar suporte às áreas para a implementação do 5S. Então, nesse momento de preparação, a gente já tem que criar isso e treinar os multiplicadores sabendo já de como vai ser tudo isso. A segunda etapa é a etapa do dia D, que é o dia realmente da implantação, tá certo? Nesse momento da implantação, a gente pode escolher algumas áreas pilotos, até para entender como que é, para aprender realmente. Então, as áreas pilotos devem ser áreas parceiras que queiram realizar esse trabalho, que tenham uma equipe multiprofissional envolvida nesse projeto. E você pode já agendar o dia D nessas áreas parceiras e nessas áreas pilotos e dar um suporte para a implementação do 5S. A ideia aqui nesse dia D é registrar o antes e depois e sempre mensurar os ganhos com essa implementação. O dia dele é muito importante porque ele serve como um marco da implementação do 5S na organização.
Então, é bacana nesse dia, as pessoas até, alguns hospitais fazem coletinhos, né? Estamos no dia D do 5S e tal. Então, realmente tem que ser um evento, tem que ser um marco, e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, é importante ali os facilitadores também atuarem nas unidades, motivando as equipes para realmente implantar o 5S. E querendo ou não, o dia D é um mutirão organizado. Nesse mutirão organizado podem vir pessoas de outros plantões, por exemplo, nós combinamos que vamos fazer no período noturno, o 5S. Então pode vir um representante da manhã, da tarde, ou então combina-se que vai ser feito no noturno, mas que o período da manhã e da tarde vai avaliar o que foi feito no noturno. Então é importante que todos estejam sabendo, estejam por dentro disso, para que também possam cooperar e não boicotar esse processo aí de melhoria contínua. E a terceira etapa, então, é a etapa de sustentação. Claro que dentro do 5S tem, lembra, o 5º S, que é para manter e sustentar isso dentro das unidades. Legal, isso vai ter que ser feito também. Mas existe uma sustentação, uma terceira etapa, que é mais institucional. Então, a instituição tem que definir auditores de acompanhamento e realizar auditorias periódicas em todas as áreas do hospital. Aqui nesse momento também, o que a gente sugere? Que façam comemorações, que premiem as melhores áreas, isso tudo motiva as áreas a sempre melhorar. Nessas auditorias periódicas, eu acho que é bacana a gente ser bem simples, bem visual, usar formularinhos de checklist. A gente ainda tem até online alguns aplicativos que você pode usar que ajudam nessa auditoria. Então, pode dar um Google, procure alguma coisa. A gente tem bastante coisa aí online. Eu acho que vale a pena os hospitais usarem isso que está disponível no mercado para nós. E para você que ficou aqui até o fim, vem algumas dicas bônus para esse projeto aí, esse processo, esse programa do 5S. Então, primeira dica bônus, que é importantíssimo, sempre envolva os profissionais e delegue as responsabilidades. Como eu falei, não vai ser eu que vou lá implementar e faço tudo sozinha e tal, e imponho a maneira que tem que ser. Não! Quem sabe onde tem que ficar as coisas e quem deve realizar isso para manter essa organização é quem está ali na linha de frente, utilizando aquela área de trabalho. Então, delegue a responsabilidade, envolva, confie nos seus multiplicadores e faça o trabalho acontecer em cascata dentro da instituição. Mantenha avaliações constantes nas áreas do hospital para que o programa não caia no esquecimento. Então, é sempre bom ter essa rotina disciplinada mesmo de avaliação. E faça a comunicação dos avanços conquistados, porque isso permite maior visibilidade e uma ótima impressão do programa perante os colaboradores. Então, premie as áreas, realize eventos e realmente a gente sabe que o 5S faz a diferença dentro das instituições, então vale a pena criar esse programa. E como você sabe, aqui, a última dica bônus, como você sabe que está fazendo o 5S corretamente? Muita gente pergunta isso para nós. Nossa, mas como que eu sei que está adequado? Como que eu sei que eu preciso de 5S? Então, tem uma referência aí de ouro, um padrão ouro do 5S chamado Regra dos 30 Segundos. É assim, se você tem, por exemplo, um arsenal, uma enfermaria, vamos lá, e você precisa de uma seringa de 20, você chama alguém de uma outra enfermaria e fala, olha, você tem 30 segundos para encontrar a seringa de 20. Se ela encontrar em 30 segundos, quer dizer que tá legal, o seu 5S ficou ótimo, as pessoas estão encontrando em baixo tempo. Se você não conseguir encontrar em 30 segundos, então existe oportunidade de melhoria. A gente pode organizar, identificar melhor e fazer de um jeito mais fácil para que as pessoas encontrem em 30 segundos, tá bom? Você quer saber se na tua área precisa de um 5S, chama alguém de fora, pede para ela encontrar o que você quer, e se ela encontrar em 30 segundos as coisas, realmente tá bacana. Experimente esse teste simples e fácil e sugiro também que façam os programas de 5S. Claro que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma experiência, comenta aqui nos comentários desse vídeo que a gente quer muito compartilhar isso com as pessoas e ver a experiência de vocês que estão aí na linha de frente, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo, pessoal!